do ano, né? A tendência é só ir apertando para todo mundo aí, né? Mas Deus é conosco e vai nos ajudar, não é isso? Graças a Deus por isso. Abram comigo, vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Vamos entrar no nosso texto hoje, de verdade, em nome de Jesus. Ainda que a gente vá passear dentro da palavra, mas hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor esse texto aí do que o Senhor está falando conosco. Apocalipse capítulo 6, vamos ler novamente e a gente vai entrar então dentro do texto. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Até aqui. Então, hoje a gente entra dentro desse assunto que o capítulo 6 realmente fala, que é esses selos, né? Que o Cordeiro, ele é digno de abrir, de desatar esses selos, segundo João relata aqui para nós. E João, então, diz que ele começa a ter essa visão desse Cordeiro que começa a abrir esses selos e a desatar cada um deles, e aí a visão vai se desdobrando e vai abrindo, né, essa visão para João ver o que vai acontecendo em cada um dos selos. Lembrando que quem está revelando, né, o livro de Apocalipse para João é o próprio Jesus, né? Ele diz lá no início do livro que Deus está revelando Jesus, ou Jesus está revelando tudo aquilo que ele vai fazer, não mais como um cordeiro mudo, mas agora como leão da tribo de Judá.
ele está revelando a João para que João escreva tudo aquilo que haverá de acontecer, tudo aquilo que está por vir nos últimos dias sobre a terra. Então, é Jesus quem está falando com João, é Jesus quem está dando para João a revelação sobre esse livro, para que ele escrevesse tudo isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente sempre precisa lembrar. É o próprio Cristo, é o próprio Jesus quem está falando e quem está revelando o livro para João escrever. Então, esse é o primeiro ponto para a gente. O segundo ponto que eu queria lembrar com vocês aqui é que o livro de Apocalipse, assim como Daniel, ele não é um livro de muita cronologia. O que eu quero dizer com isso? Não é um livro que eu posso ler simplesmente capítulo por capítulo, achando que os acontecimentos estão em ordem cronológica, porque eles não estão em ordem cronológica. João vai tendo experiências com o próprio Senhor ali nessas visões, nas revelações que ele vai tendo, mas Jesus vai mostrando para ele situações, acontecimentos, vai revelando os últimos dias de acordo com a sua presciência, conforme a sua vontade. Mas não quer dizer que os acontecimentos aqui descritos, eles estão em ordem, porque nós vamos perceber em alguns momentos, assim como no livro de Daniel, que parece que a visão ou ela volta, ou na verdade Deus está mostrando algo de uma forma mais ampla, ou de uma forma mais aberta, ou de uma forma mais explicada, né? Então a gente vai perceber isso ao longo do livro agora. Os primeiros 3 capítulos, 4 capítulos ali, dá-se a impressão de que sim, ele está meio que em ordem, né? Mas eu acredito que até isso, algumas coisas ali estão meio fora de ordem e Deus simplesmente está mostrando para João umas coisas que já estão por vir, tá? Então, essa é uma outra questão que a gente precisa lembrar sempre. Então, nós não estamos lendo um livro de uma história que está sendo contada de forma cronológica. Então, não está organizado o livro de Apocalipse de forma totalmente cronológica. O livro começa, então, né, com Cristo se revelando. A outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, para a gente entrar, as igrejas, então, são alertadas, né, sobre essa questão de se alinharem, como a gente já falou bastante aqui. Então, esse é um outro ponto que o livro começa falando. Em seguida, vem João tendo a revelação do céu, tendo a revelação de coisas celestiais, de como é o trono de Deus. E aí nós vimos lá a questão dos 24 anciãos, a gente viu várias coisas quando a gente falou do capítulo 4, que é bem bacana entender que João tem uma revelação de um templo de adoração que acontece no próprio céu, no próprio, né, habitat de Deus ali, né, naquela estrutura celestial, o que acontece. Bem legal ver que os anjos estão adorando, os seres viventes estão ali todo o tempo, né, ao redor do trono, os 24 anciãos também estão sempre ali em adoração. Então existe 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, existe a adoração acontecendo, existe um Deus sendo adorado, sendo exaltado nas alturas, onde o seu trono está nesse momento, né? Então, a gente tem que entender que João, então, tem essa visão meio que justamente antecedendo todo o restante dos acontecimentos, que foi o que eu falei. João é cheio de uma presença gloriosa, de algo muito maior, para que ele talvez suportasse ver e escrever tudo aquilo que viria daqui para frente, ok? E aí, então, a partir desse capítulo 6, a gente começa a ver o momento final da história, vamos dizer assim, né? Começa a se desenrolar agora a prenúncia do fim dos tempos, do que vai acontecer nos últimos dias, do que vai acontecer na grande tribulação, dos personagens que vão começar a aparecer agora nesse contexto de Apocalipse. E aqui então a gente começa agora a desenvolver o entendimento do que então vai começar a acontecer a partir de então. João está no céu, tendo uma visão celestial, e aí ele vê esse rolo
e um ser vivente, né, um anjo, chega e começa a perguntar quem é digno, né, de abrir esse rolo, de tirar os selos, de começar a fazer com que as coisas aconteçam. E João começa a chorar, a palavra fala, ali no capítulo 4, no capítulo 5, e ao mesmo tempo alguém ali no céu então diz: não, existe um que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E então Jesus toma esse livro da mão do próprio Deus, vamos dizer assim, e começa a abrir esses selos. E aí entramos então no capítulo 6. E aí o livro começa dizendo, né? O capítulo 6 começa dizendo que ele observa, né, João, observei, não sei como está o início aí da Bíblia de vocês, mas a minha está dizendo assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, o cordeiro toma esse rolo. Eu até tenho uma foto dentro daquela apostila que vocês fizeram. Olha isso aqui, que legal. Né? Então, essa imagem está na internet, inclusive, é bem legal. Uma imagem bem simples, mas que dá para a gente entender com nitidez o que era esse rolo e esses selos. Era assim que era uma carta selada para ser enviada para algum lugar. Então, aqui nós temos um rolo com 7 selos. Esses selos aqui era como se fosse o anel, né, do imperador, o anel do rei, alguma coisa assim. Então, existiam selos que não poderiam ser quebrados por ninguém, não poderia ser aberto em nenhum tempo, a não ser pela pessoa a quem fosse endereçado aquilo, né? Então é como se esse rolo que tem esses 7 selos, ele tinha alguém específico que ao seu tempo abriria esse rolo, abriria essa carta, né? Esse documento que a palavra diz que ele está escrito por dentro e por fora. Alguns teólogos até dizem que esse rolo nada mais é do que a escritura da terra, né? Tem alguns autores aí, alguns teólogos que falam essa questão, e eu posso até acreditar que possa ser, assim como pode ser que seja outra coisa, mas cabe essa ideia para nós, né? De que pode ser a escritura da terra que tinha sido tomada, né, do próprio Deus com o pecado, mas através de Cristo, então, ela retorna, né, através do sacrifício de Jesus. Ele, então, agora tem o domínio, ele comprou toda a terra novamente para ele, e ele, então, agora pode pegar essa escritura e abrir e ter direito sobre a terra e sobre tudo que nela há, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, isso pode caber sim. E aí o autor começa dizendo, né, João está escrevendo aqui para nós, dizendo que ele percebe, observa, quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E aí, quando ele abre o primeiro dos 7 selos, ele então ouve um dos seres viventes dizer, com uma voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Então, João diz que o primeiro a ser chamado, né, por um desses seres viventes. Então, a primeira coisa que a gente pode já observar é que são 4 cavalos, que nós já falamos bastante a respeito deles, de que tem a ver com juízo, tem a ver com julgamento de Deus sobre a terra. Então, acho que isso já ficou bem claro por todas as leituras que nós fizemos, principalmente do Antigo Testamento, mostrando que Deus já fez isso em outros momentos sobre Israel, e isso dizia respeito à desobediência, ao pecado e ao juízo de Deus, então, vindo sobre eles. Então, a gente acredito que já ficou claro isso para nós. Então, aqui também em Apocalipse são juízos de Deus, então, acontecendo sobre a terra nos últimos dias para o juízo final, depois para a volta de Jesus. Então, a gente tem esse início aí dessa grande tribulação, vamos dizer, vamos colocar esse termo para a gente poder entender. E aí João diz que ele vê o primeiro cavalo diante dele, que esse ser vivente, um dos seres viventes, chama, e esse cavalo era branco. E aí o que tem em cima desse cavalo o cavaleiro empunhava um arco. Então, se você quiser anotar assim bem pequenininho aí no seu papel, só para você entender de forma bem prática. Então, o primeiro cavalo é branco, o cavaleiro ele empunhava um arco, foi-lhe dada uma coroa
e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então eu anotei isso aqui para mim e seguindo com vocês. Então o primeiro cavalo é branco, o cavaleiro empunhava um arco, ok? Ele recebeu uma coroa e ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Então é isso que a palavra está dizendo sobre esse primeiro cavalo que aparece diante de João e que é enviado para a terra, ok? Eu já li em alguns livros e algumas questões teológicas de que essa voz, por estar escrito aqui, que ela tinha como uma voz de trovão, através dos seres viventes, ela sempre vai determinar que essa ordem veio direto do trono, tá? Então essa voz como voz de trovão é uma determinação que vem do próprio trono. Então é como se esse ser vivente só estivesse sendo um intermediário de um mandado, de uma determinação do próprio Deus. E eu acredito nisso piamente, porque o próprio Deus está liberando a partir de então uma palavra sobre esses 4 cavalos, sobre os seres viventes para que eles enviem esses cavalos. Essa passagem a gente leu lá em Zacarias, né, quando o próprio Deus então envia esses cavalos sobre a terra para trazer esse juízo ali. Então a gente leu essa passagem depois, se vocês quiserem dar uma voltada lá, vocês vão perceber, é o próprio Deus enviando então. Então sai uma voz do próprio trono de Deus, liberando esse primeiro cavalo. E esse primeiro cavalo é liberado a partir do momento em que o cordeiro abre o primeiro selo, ok? Então, quando esse rolo começa a ser quebrado, esses selos, vai se desenvolvendo situações sobre a terra que vão determinar os juízos de Deus, a vontade de Deus para aquele momento na terra, tá? Então, não sei se eu tô caminhando devagarzinho aí com vocês para vocês irem entendendo e para a gente ir acompanhando o raciocínio. Então vamos entender esse primeiro cavalo. Então a primeira coisa que eu até falei semana passada no finalzinho da aula para vocês é que esse cavalo ele é um cavalo branco. Então a primeira coisa que já muita gente tem um pouco de dúvida ou confusão mesmo na leitura desse texto, é que o texto fala que o cavalo é branco, ok? E nós vamos ver em outra passagem lá na frente de Apocalipse que Jesus, ele realmente vem montado num cavalo branco, mas aí sim é Jesus que já está vindo sobre a terra depois da sua volta. Então, aí sim tem essa questão do cavalo branco. Mas quando a gente olha o contexto, lembra que a gente nunca pode tirar um texto fora do contexto, porque senão ele vira um pretexto, né? Vira uma situação que não é o que o texto está dizendo. Então, aqui, os cavalos, nós já entendemos que tem a ver com o juízo de Deus. E quem está enviando esses cavalos sobre a terra é o próprio Cristo, é o próprio Deus, né? Trazendo juízo. Então, é impossível que Jesus esteja falando sobre esses cavalos para João, esteja revelando para João sobre tudo isso e ele mesmo então esteja vindo, né, para a terra, no caso aqui, porque a gente entende que esses são juízos. Então ainda não é a volta de Jesus, ainda não é Jesus que está sentado sobre esse cavalo branco, não é ele quem está vindo para a terra nesse momento. Por que, Elisângela, que você está dizendo isso? Por causa dos acontecimentos do que está acontecendo aqui, ok? A gente vai falar mais coisas, vocês vão entender um pouquinho mais. Mas por que então o cavalo ele é branco? Por que esse primeiro cavalo em específico ele é branco? Por que é o primeiro selo então que está sendo desatado e aparece justamente um cavalo branco? A primeira coisa que a gente pode entender é que no início da grande tribulação, se a gente não falou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas lembra que os 7 anos que determinam então essa grande tribulação, segundo Daniel, nas 70 semanas, quando ele fala sobre essa última semana que representa os 7 anos da grande tribulação, os 3 anos e meio, que são o primeiro período da grande tribulação, o anticristo ele vai tomar forma de alguém que vai trazer, na verdade, paz. É alguém que vai trazer unidade, é alguém que vai trazer
aparente tranquilidade sobre a terra, ele vai trazer um concílio sobre as religiões, ele vai trazer unidade entre as nações. Então, a aparência do anticristo, a princípio, sobre a terra, vai ser justamente de alguém muito bom. Vai ser de alguém que vai trazer tudo aquilo que a terra sempre quis, que a terra sempre desejou. Então, olha aqui o engano aparecendo sobre a terra, justamente para enganar a muitos. Então, o primeiro cavalo que está sendo liberado pelo céu, pelo próprio Deus, é um cavalo branco. Por quê? Porque ele é justamente o início desse período onde, para aqueles que estiverem alertas, aqueles que estiverem atentos, eles vão entender os sinais e vão entender o que está acontecendo sobre a terra e vão saber que esse é o início de todas as coisas e de que esse que está aparecendo sobre o cavalo, ó, vou colocar entre aspas, porque tudo nós estamos falando de forma muito espiritual, de forma muito abrangente, né? Então, esse cavalo ele vai ser liberado de forma muito mais espiritual do que físico. Porém, as coisas vão estar acontecendo aqui na Terra, ok? Então, o anticristo, então, ele está sendo liberado para começar a agir sobre a Terra nesse momento. Então, o primeiro selo é desatado. Esse cavalo branco é liberado do céu para vir sobre a Terra. E então, esse que está sobre esse cavalo, ele é um cavaleiro que empunha um arco. Um arco que não, a palavra não diz que existe flecha, ok? Arco geralmente é usado com flecha, mas esse cavaleiro só tem o arco. Então esse cavaleiro ele está preparado para estar à frente de alguma batalha, ele está preparado para iniciar algo, mas que não é ele exatamente que vai empunhar a arma de guerra, vamos dizer assim, né? As flechas, porque ele só tem um arco. Ele é, então, um cavaleiro que empunha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Aqui também é bastante importante, porque quando a gente olha para a atitude do anticristo, e nós vamos ver isso quando a gente começar a estudar um pouquinho sobre os falsos profetas, a besta, o próprio anticristo, um pouquinho mais para frente, Apocalipse, a gente vai entender que ele recebe esse poder como Daniel descreve sobre o último, né? O último império, que seria o Império Romano naquela época, mas para nós é o próprio anticristo no final. Ele tem os 10 chifres, mas ele se torna um chifre menor no meio desses, mas ele tem todo o poder. Então tá tudo descrito lá em Daniel, como a gente já estudou. E o anticristo ele vai ser esse que vai realmente governar toda a terra. Então ele recebe uma coroa do próprio Deus. Como assim, Elisângela, ele recebe uma coroa do próprio Deus? Essa questão da autoridade sobre toda a terra é dada, liberada pelo próprio Deus sobre o anticristo. Queridos, lembrem muito bem, conforme a gente for falando aqui agora, do livro de Daniel. Quando a gente olha para trás, para a história, e você vê esses 4 reinos que dominaram a terra naquele período, o Império Babilônico e todos os outros, mas vamos pegar primeiro aí que é a representação aqui. O Império Babilônico era o próprio Deus, lembra disso? Sempre traz isso à memória. Era o próprio Deus trazendo aquele Império Babilônico sobre Israel, sobre o seu povo, trazendo juízo por toda desobediência. Eles estavam sendo levados, exilados, cativos por causa da sua desobediência. Muitos deles morreram na guerra que foi travada ali por causa da sua desobediência. Se nós tivéssemos esse momento agora, que não é o mais propício, mas se a gente tivesse tempo de entrar de forma minuciosa, justamente no período ali do exílio, estudar essa parte, vocês iam perceber que muitos profetas, e nós vamos falar isso também dentro de Apocalipse, muitos profetas avisaram
Israel sobre tudo que estava por vir, se eles não se arrependessem. Mas eles não se arrependeram, preferiram crer nos falsos profetas, naqueles que diziam que não haveria guerra, de que não haveria exílio, de que Deus não viria com esse juízo sobre eles. Eles preferiram acreditar nas falsas profecias. E muitos profetas naquele tempo, Jeremias falou, Isaías falou, tantos outros falaram sobre essa questão deles acreditarem na palavra profética, mas eles preferiram não acreditar. Então, Nabucodonosor veio, invadiu Jerusalém e levou todo aquele povo cativo e matou a muitos, e o Império Babilônico reinou sobre a terra naquele momento. Então, é um paralelo exatamente igual o que vai estar acontecendo aqui. Então, a autoridade, tanto para Nabucodonosor, quanto para todos os outros impérios, quanto para o anticristo no final, é liberado pelo próprio Deus. É Deus quem dá permissão para o anticristo começar a reinar. Ele vai ter o tempo dele para fazer aquilo que ele acredita ser o que vai fazer a maior destruição de todos os tempos. E isso está dentro do cronograma de Deus, isso está dentro das profecias bíblicas, isso está dentro do livro mais importante da palavra de Deus, que é o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Jesus está se revelando como aquele que está mostrando tudo aquilo que vai acontecer, e ao mesmo tempo ele vai permitir que tudo isso aconteça sobre a terra. Por quê? Porque durante todos esses anos, mais de 6.000 anos de história, Deus está falando com o seu povo sobre se arrepender e se voltar para o seu Criador. Mas é a humanidade que decide se quer ou não. Então é disso que Deus está falando. Então é Deus quem está, então, permitindo que esses cavalos sejam liberados sobre a terra, e esse primeiro cavalo é o início, é o próprio anticristo sendo liberado sobre a terra para iniciar a grande tribulação, para iniciar esse processo dos últimos dias. Então, a igreja alinhada, a igreja avisada, a igreja alertada sobre tudo que eles precisam se converter, sobre tudo aquilo que eles precisam acertar para estar preparado para esses próximos dias que virão. Entendem? Porque o livro começa então falando sobre as cartas e em seguida então começa falando sobre o restante do livro. É nítido que Deus está trazendo primeiro sobre a igreja um alerta, assim como trouxe sobre Israel muitas profecias para eles se arrependerem, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então Deus primeiro fala alertando, colocando a palavra profética para que a gente possa examinar, para que a gente possa meditar nela e assim a gente possa se converter dos nossos maus caminhos, para que quando isso começar a acontecer, primeiro que a gente já tenha uma visão nítida do que está acontecendo, e segundo, que a gente não caia, né, no erro de acreditar ou de achar que as coisas vão melhorar, ou que o anticristo é o próprio Cristo, como a palavra de Deus fala que haverão muitos falsos cristos, né? Mateus 24 e 25 nós estudamos bastante sobre isso. Então, aqui começa então esse tempo onde a igreja preparada vai estar alerta e sabendo o que está acontecendo, mas a igreja que estiver desatenta e fora, né, desse alinhamento vai muitas vezes achar que esse cavalo branco ele pode ser até um Cristo, né, trazendo salvação sobre a terra. Olha, a terra agora vai estar em abundância, vai estar debaixo de bênção, né? Quando na verdade o que está acontecendo é o início da grande tribulação. Vamos continuar. Então o cavalo é branco, o cavaleiro empunha um arco, então não é ele quem vai lutar, mas ele está se mostrando como aquele guerreiro, como alguém que vai estar à frente dessa batalha que vai vir daqui para frente. Foi-lhe dado uma coroa, então foi dado para ele uma coroa, essa autoridade. Ele cavalgava como vencedor. Então João está dizendo que esse cavaleiro, ele cavalgava
como vencedor. Esse como na Bíblia de vocês, eu não sei como tá a tradução, mas eu gostei muito desse como na minha Bíblia, porque a palavra como não quer dizer que ele é, ok? Alguém pode estar parecendo como um leão, mas nem sempre o como diz respeito a aquilo realmente ser. Então, o que João está dizendo é que ele cavalga como um vencedor, mas não quer dizer que ele seja um vencedor, porque ele realmente não é um vencedor. Ele vai aparentemente triunfar, mas ele não é vencedor, ele já é um derrotado. Ele vai ser liberado porque isso está profetizado e isso está nos planos de Deus para que tudo isso se cumpra, para que as profecias se cumpram e para que ele seja justamente essa peneira sobre aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que estão atentos e aqueles que não estão atentos, aqueles que são justos e aqueles que são injustos. Então, essa liberação é o início dessa peneira, dessa maneira de Deus colocar punição para os ímpios já e ao mesmo tempo purificar os santos. Nós falamos um pouquinho isso já em alguma aula aí para trás, mas eu quero que vocês entendam que a liberação desses cavalos tem a ver com Deus agindo sobre a terra para já encontrar aqueles que estão atentos a tudo aquilo que ele falou até aqui e vão perseverar até o fim, mesmo diante de muitas coisas que vão começar a acontecer daqui para frente, ok? Então ele cavalga como um vencedor, mas ele não é um vencedor. E ele está determinado a vencer. A palavra de Deus diz em alguns versículos, nós vamos ver alguns aqui dentro de Apocalipse ainda, de que Satanás ele vai vir sobre, né, os santos, sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os fiéis, e ele vai matar a muitos na grande tribulação, vai haver muitos martírios, muitas coisas. Então, aparentemente, ele vai ser vencedor, porque ele vai vir sobre os santos, ele vai vir sobre a igreja, ele vai vir sobre Israel, e ele vai vencer, porque ele vai matar a muitos, porque ele vai martirizar a muitos, vai fazer muitos sofrerem com as suas perseguições, como houve no primeiro século com os primeiros discípulos, mas isso tudo é uma aparência de vencer. Por quê? Porque ele não é vencedor, ok? O vencedor ainda está por vir, aquele que realmente é o vencedor que vai reinar eternamente ainda está por vir. Isso aqui é só o início de tudo isso, mas Jesus já vem nos alertando para nós perseverarmos, para nós não desfalecermos, para nós não negarmos a nossa fé. Por isso que a gente estudou tão profundamente as cartas, porque Cristo já estava nos